Pai de Deus, irmãos, Pai de Deus, irmã, tudo bem? Como vocês estão? Quanto tempo, né? Quanto tempo que a gente não grava um vídeo? Mas eu tô com outro celular agora, né? O celular aqui é até melhor que aquele outro lá que eu tinha anteriormente, né? Só que Deus ficou um prazer, irmãos, e preparou esse celular aqui, né? Então, a gravação fica bem melhor pra gravar. Repara que eu tô com um boné porque tá muito quente na cidade. Eu acho que tá uns 31, 32 graus hoje na cidade, né? Um dia de sol, um dia quente. E eu tô indo aproveitar e gravar o vídeo, né? Pra ir buscar o menino lá na creche. Tô aproveitando aqui nessa gravação desse vídeo, então eu tô gravando pra vocês mais uma vez, já depois de muito tempo. Bom, eu vou falar de uma coisa que muitas pessoas pensavam que um dia não ia se cumprir, né? Mas a palavra de Deus, ele fala sobre as pessoas, crianças, adolescentes, pessoa de criança assim, né? Criança já tem 8, 9, 10. O quanto que Deus fala na palavra que a gente deve honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Deus fala isso na Bíblia. Claramente lá em Efésios, capítulo 4, capítulo 6, né? E Deus aí deixa essa regra bem estabelecida. Além do mais, uma curiosidade para vocês entenderem. Essa questão também faz parte dos 10 mandamentos que a Bíblia descreve, né? Também. Então, hoje o que a gente está observando no mundo? Vamos falar da realidade do mundo, né, irmão? Muitas crianças, muitas adolescentes hoje em dia, a gente vê muito tempo assim de pessoas ocupadas muito em redes sociais, né? A gente sabe que as redes sociais existem com uma intenção importante para aproximar as pessoas, cada uma delas no seu dia a dia. E sabemos que as redes sociais têm seu ponto bom e o seu ponto ruim, né? Então a gente tem que entender que os pontos que as redes sociais traz de benefício na vida da pessoa, irmão, ela pode ser benéfica, se usada da maneira correta, ou da maneira errada, se usado da maneira errada. Irmãos, muitas pessoas entram no YouTube e acessam canais de pessoas destratando a pessoa, ensinando a pessoa a xingar, ensinando a pessoa a cantar funk, ensinando mau exemplo, irmãos. Pessoa, irmão, hoje em dia de 8, 9, 10 anos, tá vendo vídeo violento, irmão, na internet, e os pais não conscientizam dessa situação, né? Mas são coisas que acontecem na realidade dos dias de hoje, só que as pessoas estão brincando, né? Estão brincando. E o que acontece na vida da pessoa que vai ficando grande aos poucos? Ela vai apropriando esse mau exemplo e colocando no mau comportamento dos dias de hoje. Então muitos não valorizam essa questão, né? E o que a gente é ensinado na palavra de Deus? Que a criança, o filho, pais, né? A gente deve respeitar as crianças, sim. Deus fala que as crianças são como são como as pessoas assim sinceras, de coração, verdadeiras. Deus fala que as crianças são o reino dos céus. E diz assim na palavra de Deus que se a gente não for como uma criança, a gente não é da coroa da vida eterna. Mas o que a gente está observando nas redes sociais hoje em dia? Que muitas pessoas estão ensinando mau exemplo para a pessoa, né? Tem coisa boa na rede social? Tem. Eu falo para vocês, eu falo de coração, um exemplo de mim. Eu não gosto de rede social, mas cada um tem seus gostos, né? O pai e a mãe, às vezes, quer tirar foto com o filho, com a filha, com a pessoa, com o semelhante, vídeo, né? Fazer coisas maravilhosas. A gente tem hoje em dia rede social, como Facebook, como Instagram, para fazer coisas maravilhosas, sim. Porque essas ferramentas foi preparada pelo homem através da sabedoria que Deus tem dado para o homem, né? Porque você lembra que Deus fala na palavra de Deus também que o homem é como a imagem e semelhança de Deus? Então, Deus deu essa capacidade do homem ter essa sabedoria e criar essas ferramentas para ajudar no dia a dia, não é verdade? Mas, irmão, se elas forem usadas da maneira errada, como a gente observa em certos vídeos, irmão, eu vou te falar uma coisa. Os vídeos, irmão, do YouTube,
Tem certos canais que eu vou falar pra você, mas noja. Você olha assim o vídeo, dá maior nojo. Eu confesso a você, como cristão, como pessoa de Deus, que eu vou falar pra você. Como os caras falam palavrão. Joga lá o jogo, eu não vou nem citar nome de canal, tá, irmão? Eu não quero conscientizar ninguém. Mas fala pra você, o mau exemplo que a gente vê hoje é batucada, é música funkeira, é música barulhenta. E isso conscientiza no comportamento da pessoa, irmão. A pessoa hoje tem mau comportamento. A pessoa não tem decência, a pessoa tem discrescência. Hoje em dia, irmão, você fica enojado do que você tá vendo o teu filho, a tua filha, vê na internet aquelas pessoas, mano, ensinando mau exemplo. Sabe, irmãos? Eu não tenho nada contra. A pessoa vê um desenho animado, a pessoa vê coisas maravilhosas para criança, porque se você pensar um pouco e você dá aquela filtrada, você vai achar conteúdo pro teu filho, pra tua filha educado sim. Não falta. Você tem os streams para você ver, fazer a escolha, você conseguir colocar boas coisas para criança assistir, irmão. Só que as pessoas não estão valorizando isso. E sabe, eu senti da parte de Deus de fazer essa temática desse vídeo sobre o que os vídeos de hoje estão influenciando no comportamento da criança. Então, o tema é honrar o pai e a mãe. Sim, com certeza, a Bíblia fala sobre essa parte em Efésios. Mas a questão que a gente está observando ultimamente, irmão, o quanto que as redes sociais, a internet em si, irmão, está conscientizando a criança a aprender mau exemplo. Tem coisas maravilhosas? Sim, tem coisas maravilhosas, mas tem coisas que não edificam. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem coisas boas, sim, mas tem coisa que não edifica. É muito mau exemplo, irmão. Mas às vezes a pessoa, irmão, não tem esse entendimento de verdade. Não tem essa compreensão. Entendeu? Eu falo pra você, eu como cristão, eu te ensino assim. Conversa com teu filho, com a tua filha, e conscientiza eles de ver bons conteúdos na internet. Que conteúdo bom na internet pro filho novo, pequenininho, bebê, tem sim. Mas tem coisa que não é boa. É que nem uma filtragem que você tem que fazer, né? Às vezes eu preciso fazer filtragem de determinado conteúdo violento que não é concebível para criança. Vou dar exemplos aqui, irmãos. Já ouviu falar daqueles monstros? Sabe? Tem criança vendo conteúdo de monstro, irmão. De monstro. Sabe aqueles monstros de jogo? Aquele jogo que é normalmente para 14, 16, 18. É isso que eu estou conscientizando você hoje, irmão. Para você dar aquela falada pro teu filho, filtrar conteúdo. Entendeu? Conteúdo com sangue. Conteúdo violento. Outros se conscientizando do funk, daquela dança do corpo. Irmão, com 8 anos, com 9 anos, que eu estou observando. Lá na minha casa, estou observando meu sobrinho, ouvindo batucada, ouvindo funk. Com a idade que ele está agora, irmão. Aprendendo mau conteúdo. Por causa da falta de conscientização das pessoas. Por isso que acontece o que estamos observando no dia de hoje. Porque a pessoa não dá valor. Eu, como uma pessoa de Deus, eu que sirvo a Deus, a gente fica preocupado, ficamos preocupados. Porque, irmãos, às vezes a pessoa está vendo conteúdo que não convém, entendeu? E hoje eu estou falando aqui da criança. Eu não estou falando de você adulto, estou falando de você pai, de você mãe, que tem filho assim. Por amor de Deus, irmãos, corrija aquela criança. Oriente conteúdos úteis na vida dele. Conteúdo para criança tem, internet tem para isso, para você filtrar o conteúdo. Entendeu? Você até o recurso hoje do celular, celular com inteligência artificial. Hoje em dia, em coisas bem simples que a inteligência artificial ensina, você aprende em poucos passos a editar um vídeo, a editar uma música. Um monte de coisa você tem com esse hoje em dia. Hoje em dia você consegue usar IA, ó,
bem pra caramba. Ela ensina, ela faz, ela capricha. Eu já fiz uma montagem brincando já com meu sobrinho, um monte de vezes. Vou contar pra vocês, irmão. Eu já fiz montagem de vídeo com meu sobrinho, só brincando, divertidamente, né? Brincando, divertindo. Porque sabendo você dosar a brincadeira, você brinca mesmo, você zoa mesmo só pra brincar mesmo. Mas, irmãos, o que Deus está instruindo hoje você, não é cortar o seu filho, sua filha, de ver vídeo bom não, irmão. Vídeo bom tem um monte na internet. É só você saber filtrar o conteúdo pro teu filho. Não cair na falácia do inimigo, entendeu? Que o inimigo, irmão, só quer o ruim da pessoa. Então, coloca essas pessoas no meio do caminho para conscientizar de ver PM de jogo violento, de ver vídeo da pessoa se matando. Você tá entendendo o que eu tô te falando? E a questão aqui que eu tô te falando não é do adolescente que tem 14, 15 anos, que está tendo uma idade de entendimento extremo sobre essa situação. Mas é criança de 9, de 8, de 7 anos, irmãos. Hoje em dia, irmão, se você pensar um pouco, tem criança de 7, 6, 8 anos vendo conteúdo violento, irmão. Por isso que hoje eu estou aqui, com a sabedoria de Deus, para falar para você, filtrar esse conteúdo da vida do teu filho. Isso não convém da parte de Deus, irmão. Você está entendendo, irmão? Eu não estou aqui falando para você, proibir de ver desenho animado. A criança tem que ver desenho. A criança tem que brincar, irmão. A criança precisa se divertir. A criança precisa ter diversão, irmão. A criança precisa ser ensinada. A criança precisa ser instruída, irmão. Pai, mãe, você é responsável da criança, ensina para ela o caminho certo. Eu não estou falando para você aqui nesse vídeo, você deve proibir seu filho de acessar a internet. Não, de você não deixar ele ver desenho, deixa ele assistir. Mas filtra o conteúdo violento da vida dele. Porque eu estou vendo isso lá na minha casa, irmãos. O que eu estou relatando para vocês, o meu sobrinho, que atualmente tem 8 anos de idade, que eu estou cuidando, irmão. Ele estava ouvindo batucada com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, ele está vendo conteúdo violento, que eu falo para ele não ficar vendo. Então eu estou conscientizando de você, pai, você, mãe, com a sabedoria de Deus, dentro da palavra de Deus, de instruir você, de filtrar o conteúdo da vida do teu filho. É isso que eu estou instruindo para você. Se você vai ouvir ou não vai ouvir, irmão, a nossa parte, irmão, nós estamos fazendo aqui, que é ensinando das coisas de Deus, irmãos. Por isso que o filho deve honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E isso está dentro da palavra de Deus. O pai não deve provocar a ira dos seus filhos. Eu entendo o teu conceito, de às vezes você tem preocupação com o teu filho, mas você tem que preocupar mesmo, irmão. O mundo está mal a pior. Está de mal a pior. Muita coisa ruim acontece no mundo, irmão. E às vezes, irmão, é falta da tua responsabilidade que está acontecendo. Você está entendendo, irmão? O mundo evoluiu. A internet, irmão, está presente no dia a dia. A inteligência artificial também. Então, conscientiza o teu filho de filtrar conteúdo, irmão, quando ele vê a internet, irmão. É isso que ele está instruindo hoje. É isso que nós estamos instruindo. Bom, irmão, cheguei aqui. Vou pegar meu sobrinho. A gente já continua o assunto, tá bom? Aqui, tô na creche aqui, né? Buscar meu sobrinho. Vou até falar baixo. Então, tá entendendo, irmãos? Conscientiza os teus filhos do que tá vendo na TV, irmão. Tá vendo na rede social. Toma cuidado, irmão. Vou chamar, ó. Hã? Já foi chamar, já. Já foi chamar, né? Estamos aguardando, né, aqui meu sobrinho e meus irmãos. O assunto é sério, mas o assunto não é brincadeira, não. Então, filtra o que seu filho tá vendo, viu?
filtra. Eu vou babá. Vamos pegando. Fazendo uns bicos. Se você começar a pegar, meu filho, surge criança por que lá. Então, hoje ela não veio. Agora é pra ela. Aparece direto. Você não sabe de alguém que olha criança? Gente, eu não conheço. Gente, eu não conheço. É sobrinho do meu marido. É? Ixi, Maria. Coitada, é sobrinho de um, sobrinho do outro. Guardado aqui a menina. Você acredita que teve uma mãe veio aqui falando pra mim que ela tem que voltar a trabalhar, sabe? Posso pedir pra olhar a criancinha dela? Vambora? Eu falei, filha, compensa você sair do seu. Vambora então. Então, irmãos, esse é o assunto. Eu tô aqui, irmão, da parte de Deus, para instruir vocês a pedir encarecidamente, pela realidade, pela necessidade de hoje, de você filtrar o conteúdo que você está passando para o teu filho. Põe programa educativo, programa que ajuda no raciocínio da criança que está aprendendo a ler e escrever. Coloque em conteúdos, irmão. Por exemplo, você tem o YouTube Kids, coloque em algum conteúdo que a criança tenha uma grande aprendizagem do que está vendo, irmão. Entende? Mas eu falo para você, da parte de Deus também, não provoca a ira do seu filho. Não deixa ele irado. Não deixa ele irritado com você, nervoso, entendeu? A gente sabe, irmão, que cuidar de uma criança, às vezes até de uma necessidade especial, uma criança hiperativa, ou uma criança autista, né, irmão? Não é fácil de cuidar, né? Às vezes você vai ter seu dia bom, às vezes você vai ter seu dia negativo, né? A gente sabe porque a vida, irmão, ela vai assim, ó, andando. A criança vai crescendo, a criança vai procriando, a criança vai amadurecendo, a criança vai virando adolescente, depois adulto. Então, o que eu estou instruindo para você nessa tarde? A palavra de Deus fala assim. Deus fala assim na palavra de Deus lá em Efésios capítulo 6. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vós pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. 2 versinhos, 2 palavras simples. O que eu estou querendo dizer para você, irmão, em relacionado à internet agora, juntando esse assunto, primeira coisa, coloca conteúdo que o filho seu seja educado, seja orientado, como Deus ensina a gente, né? Para não provocar também a ira dos vossos filhos. Eu nunca fui pai, irmãos, mas eu sou tio e recentemente tio avô. Eu sou tio e tio avô. Eu tenho uma sobrinha que foi nascida da minha sobrinha só de 13 anos, irmão. E agora tem 14 anos. Olha só, irmão, prematura. Mas são pessoas que eu amo. São pessoas que dão aquela alegria, dão aquela firmeza. Então, o que eu tô querendo instruir você nessa tarde é que você, meu irmão, não tô proibindo de você evitar de seu filho ver desenho animado, ver um filme. É ótimo ver um filme. É ótimo ver um desenho animado. É ótimo. Principalmente filme que é para criança assistir mesmo. Conteúdo para criança assistir. Agora, irmão, o que me preocupa aqui, esse assunto, é relacionado ao tipo de canal no YouTube, que eu estou observando isso na minha casa também, mas vou passar como experiência para você, de seu pai e sua mãe hoje em dia, e a criança que é inteligente também, de acessar conteúdo que está ensinando a criança coisa errada desde cedo. Por exemplo, canais que o cara está jogando jogo violento e criança de 8 anos, 6 anos, 7 anos está acessando. Está vendo mau exemplo, está aprendendo a falar palavrão, está aprendendo a ser mal educado.
É esse a questão do assunto que Deus está trazendo aqui hoje. É esse o assunto que nós estamos debatendo aqui. Dentro da palavra de Deus, é claro, né, irmão? De por quê? Porque o filho, do conteúdo que ele está vendo, ele pode ficar mal educado, ele pode começar a destratar o pai, a destratar a mãe, a destratar o irmão, por causa do que está aprendendo, irmão. Aí o que ele aprende? Só atirar. O que ele está aprendendo? A atirar, a ser mal educado, a ser sem educação. Olha só, o cachorro não me atacou, hein? Fazendo as coisas de Deus e o cachorro não veio pra cima de mim, passou reto. Livramento, hein? Livramento, porque esse cachorro é bravo. Você viu que ele não foi pra cima de mim? Tô fazendo coisa de Deus e ele não veio pra cima de mim. Pastor. Deus é bom, hein? Mesmo guardou, tá vendo, irmão? Fez livramento aqui agora. Tem um cachorro aí que eu nem percebi que tava solto. Ia pra cima, mas passou reto, nem tocou em mim, irmão. Deus, irmãos. É Deus, irmão. É Deus me guardando mais uma vez, irmão. Esse Deus Todo-Poderoso. Então, continuando aqui, irmão. O que eu posso dizer para você? Conscientiza o teu filho de ver coisa boa, irmão. Coisa que ajuda no aprendizado da criança. Que ajuda no entendimento dela. Sabe? A pessoa que vai aprendendo só coisa ruim, irmão. Só coisa ruim. Olha, eu falo pra você. O meu sobrinho, ele costuma acessar canal de um cara que fica jogando. Nem vou citar o nome desse cara que nem convém, irmão. Mas jogando. E o cara começa a falar palavrão. E o cara começa a ser mal educado, sabe? No próprio vídeo ele fica falando palavras de ofensa dentro do jogo. Eu falo pra você, irmão, eu fico como pessoa de Deus, enojado, com nojo do mau exemplo que aquela pessoa tá dando pra pessoa que tem 8 anos, 7 anos, 6 anos, irmão. Eu não tô falando nem de adolescente de 14 anos aqui, irmão, hoje. Nem de 15, irmão. Pessoa de 6, 7, 8 anos de idade. Olha que tristeza, irmão. Olha que tristeza. E eu tô vendo isso no dia de hoje, irmão. Olha que o conteúdo está fazendo com a pessoa no dia de hoje, irmão. É muito triste, mas assim, é pessoa que não tem temor, não tem entendimento com Deus, não instrui a pessoa a ser mal educada, com palavrão. Também, irmão, falta de consciência da pessoa também de não dar uma orientação pro filho. Você tá entendendo o que ele tá falando aqui hoje? Nunca, irmão, Deus me deu de falar desse assunto antes. Nunca Deus me deu. Primeira vez. Mas, com a internet presente no dia de hoje, com a inteligência artificial dos dias de hoje, já presente nos aparelhos celulares, esse celular aqui, mano, é um Moto G, é um Moto Edge 60, só pra você ter uma ideia. Ele é um celular com inteligência artificial. Deus convém de preparar para mim isso aqui. Primeiro vídeo que eu faço com esse celular sobre um assunto da parte de Deus, essa parte aqui. E digo para você, irmão, é um celular muito bom, Deus preparou mesmo. Mas eu vou dizer a você, a gente deve, como pessoa de Deus, ensinar, instruir as pessoas naquilo que é certo da parte de Deus. Então eu tô aqui mais uma vez na rede social, na internet, no YouTube, para conscientizar hoje de você, pai e mãe, que tem filho, filha que tá vendo conteúdo desses caras, que tá ensinando a falar palavrão, que está ensinando, na hora que ele tá jogando o jogo, falar um monte de palavrão pesado. Eu, como pessoa de Deus, eu instruo você, pai e mãe, de responsável dessas crianças, de filtrar conteúdo na internet e não permitir que seu filho ou sua filha acessar esses conteúdos que dá mau exemplo ao comportamento padrão da palavra de Deus, que é honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E também do pai não provocar a ira de seus filhos. Você está entendendo que essa palavra tem fundamento? Tem fundamento.
e falando de um assunto cotidiano dos dias de hoje, né? Então Deus está me dando de falar desse assunto. Primeira vez que eu falo sobre um assunto, sobre conteúdo que quem está assistindo de 6, 7, 8 anos de idade. Não é adolescente, não é adulto, é criança. Criança. É de crianças menores de idade vem desses conteúdos. Irmão, eu estou ensinando. Se você tem filho, filha, faz um favor da parte de Deus, irmão. Filtra esse conteúdo da vida do teu filho. E coloca vídeos de desenho animado. Coloca uns vídeos, irmão, de aprendizagem, sabe? Criança nessa idade precisa de aprendizagem, irmão. Precisa de orientação, irmão. Precisa de cuidado, precisa de carinho, irmão. E eu estou instruindo você. Ajuda teu filho, irmão, a entender a vida, sabe? Ajuda teu filho a aprender o certo. Não ser mal educado, não falar palavrão, mas tratar a pessoa com devido carinho, irmão, com a devida prudência da parte de Deus. Irmãos, eu falo para você, que adianta, irmão, você ajudar teu irmão, tua irmã, teu semelhante, e você não cuidar do teu filho, que está vendo conteúdo violento na TV. Você está ensinando, deixando ele assistir games violentos, game de conteúdo pesado, com 6, 7, 8 anos de idade. Como exemplo do meu sobrinho que eu estou citando aqui, irmão. Tá? Eu tenho um sobrinho de 8 anos de idade e já vê esses conteúdos que não convém da parte de Deus, irmão. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, se eu não tivesse experiência do que a gente está observando, vamos estar relatando aqui para vocês, irmão. Entende? Batucada, não é só isso. Batucada, barulheira pesada. Olha aí as crianças do dia de hoje, irmão. A criança do TikTok, aprendendo a rebolar teu corpo cedo, mas não vem do conteúdo educativo, que é instruído nessa idade ao pai e à mãe, colocar conteúdo, que é pro menorzinho ver, irmão. Que pai, não vai fazer nada não. Que não é pro teu filho ver. E ensina coisa errada, irmão, o tempo todo, porque não valoriza aquele que você está cuidando, irmão. Então, esse é o assunto. Esse é o assunto. Tem outra coisa para falar hoje, irmão. Mas esses conteúdos terríveis. E que eu vou destruir aqui para você? Conteúdo de monstro. De monstro. Com sangue. Pessoas jogando jogo de monstro. Ensinando a falar palavrão. A ser mal educado com outro. Com 6, 7, 8 anos de idade. Pessoa acessando conteúdo de canais semelhantes e aprendendo mau exemplo, destratando seu semelhante, destratando seu pai, destratando sua mãe cedo, porque está aprendendo esses conteúdos, falar coisa errada. Pai deve se conscientizar desses conteúdos e filtrar os conteúdos que não ajudam na educação do teu filho. Tá entendendo o que eu tô falando aqui, irmãos? Nós já estamos acabando aqui, irmãos. Mas eu digo, toma cuidado com o teu filho, acessa. Toma cuidado. Toma cuidado do que tua filha está acessando, de 8, 6, 7 anos de idade. Não tô falando de 15, 14 não aqui não. É gente criança mesmo. Tem criança na cidade da minha casa vendo conteúdo que não convém de Deus, irmão. E eu tô passando esse exemplo, já que eu não consigo fazer o meu sobrinho entender isso no momento, você consegue fazer seu filho entender esses conteúdos também.
por outro lado. Então, filtra o conteúdo que o teu filho está assistindo. Do cara ensinando a falar palavrão, do cara aprender a ser mal educado, do cara ser renegado, de ver aqueles jogos lá, o cara xingando com um palavrão. Filtra isso na vida do teu filho. Ensina coisa educativa, desenho animado de verdade, de educação do teu filho, né? Aí eu pergunto pra você, pra quem tá os streamers, se você pode colocar conteúdo educativo pro seu filho na internet mesmo, coisa bem simples, coisa que instrui na educação do teu filho. Então é isso que eu estou ensinando você hoje. Muda o semelhante do teu filho a partir de hoje, porque esse é o assunto. O assunto é: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Filtre conteúdo nocivo na vida do teu filho. Filtre. Coloca conteúdo educativo na vida da tua criança. E você tenha certeza que Deus vai te compensar um dia pelo aprendizado correto do seu filho e de sua filha. Tá? Filtre o que não convém de Deus. Coloque aquilo que convém da parte de Deus. Tá bem? Estou chegando em casa. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus persevere na sua vida por toda a eternidade. Amém. Fique na santa paz de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fui.